Fala pessoal, bom? Chegamos finalmente à última parte de teoremas de circuito, onde veremos o teorema da máxima transferência de potência. O que vem a ser esse teorema da máxima transferência de potência? Bem, vamos ver aqui um exemplo genérico, de como que a gente poderia estar aplicando esse teorema e para que ele serve. Nesse circuito aqui de cima, eu tenho duas fontes, resistores, e aqui eu tenho um resistor, que eu vou chamar ele de resistor de carga, E eu gostaria de saber o seguinte: quando eu conectar esse resistor aqui, qual vai ser a potência que vai ser fornecida para ele? Ou melhor, qual o valor de resistor que eu posso conectar aqui de tal forma que esse circuito me forneça o maior valor de potência para essa resistência de carga, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: eu estou projetando esse meu circuito, tá? Esse circuitinho aqui é um circuito de projeto, tá? Desenhei, ele vai ter alguma função aí. E eu quero saber qual que é a maior carga que ele pode alimentar de tal forma que ele forneça a maior potência, tendo um maior rendimento. Como é que a gente faz isso? Bom, nós transformamos esse circuito no seu equivalente de Thevenin, está aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vou transformar ele no equivalente de Thevenin. Legal. Certo? Esse circuitinho aqui, se os senhores calcularem o equivalente de Thevenin, vocês vão encontrar uma tensão de Thevenin de 22 volts com uma resistência de Thevenin igual a 9 ohms. Fica aí de exercício para vocês fazerem essas continhas. Tá? Então, isso aqui tudo eu vou substituir pelo equivalente de Thevenin, que será uma fonte de tensão de 22 volts com uma resistência séria de 9 ohms. E agora eu quero saber qual o resistor que eu vou colocar aqui para esse circuito me dar a máxima potência. Dizendo de outra forma, qual vai ser a potência máxima que eu consigo obter aqui, calculando, variando essa resistência RL. Bom, como é que eu faço isso? Olha, muito simples. Eu vou começar com um valor de resistor aqui igual a 1 ohm, por exemplo. E vou calcular a potência que o circuito vai entregar para essa resistência de 1 ohm. Depois eu vou vir aqui e colocar um resistor de 2 ohms e vou calcular qual é essa potência que o circuito vai entregar para esse resistor. E assim sucessivamente. Eu fiz essas continhas para nós, tá? Coloquei aqui na tabela que vocês estão podendo ver aqui ao lado. Certo? Vamos ver essa tabela. Aqui eu tenho o resistor então de carga. Comecei então com 1 ohm. Calculei a corrente que está passando aqui nesse circuito, tá? Que é essa mesma corrente aqui. Então aqui seria 22 dividido por 9 mais o resistor valendo 1, inicialmente. Seria 9 mais 1, daria 10 ohms no total. 22 dividido por 10 vai dar aí os 2,2 amperes, que vai estar circulando aqui. Calcula a potência então desse resistor de 1 ohm, fazendo P é igual a R vezes I ao quadrado, que vai dar aí os 4,84 que eu achei ali na tabela. E vou fazer isso para cada valor de resistor que eu colocar aqui. Então, nessa tabela, eu vim fazendo justamente isso. Coloquei o resistor valendo 1, calculei corrente, calculei potência. Coloquei um resistor valendo 2, calculei a corrente, calculei a potência. E assim sucessivamente. Observem o valor da potência. Começou com 484, 8, veio crescendo. Quando eu coloquei um resistor de 9 ohms, eu obtive essa corrente de 1,22 A e a potência de 13,44 watts. A partir desse ponto, ela começou a cair. Então aqui 13,40 já é menor que 13,44 e a partir desse ponto só foi reduzindo.
pouco a pouco, mas reduzindo. Qualquer valor que eu colocar aqui para baixo, né? Se eu continuar a tabela aqui, vai dar um valor cada vez menor, tá? Eu coloquei essa tabela na forma de um gráfico para a gente poder analisar um pouquinho melhor esse comportamento. Então, vocês podem observar, aqui em verde tem a corrente e em vermelho está a potência. Então, vocês podem observar, então, com o resistor de 1, eu tinha aqui 2,2 amperes, 4,34 watts. À medida que eu vou aumentando essa resistência, a potência vai aumentando, até eu chegar no resistor de 9 ohms, que vai dar o valor de 13,44. A partir desse ponto, como vocês podem ver aqui no gráfico, começa a decrescer. E aí vai. O que acontece? Se vocês prestarem atenção, esse resistor de 9 ohms é o próprio valor da resistência de Thevenin. Então, o pessoal, na hora que estava desenvolvendo, né, observou esse fato. E aí desenvolveram um pouco mais de estudos em cima disso, né, e observaram efetivamente que você consegue a máxima potência de um determinado circuito quando a carga é equivalente, né, é igual ao resistor de Thevenin. Quando isso é igual a isso, você consegue fornecer a máxima potência possível para o circuito. Mas aqui, mas você mostrou só um exemplo. Então, a dedução desse teorema está no segundo vídeo. Então, se você quiser ver a dedução da fórmula, eu maximizando a função para poder achar esse valor, vocês dão uma pausazinha aqui no vídeo, corre no segundo vídeo, dá uma olhada, tá? E depois volta aqui, ok? Seguindo, uma vez que eu tenho esse valor, né, do resistor que vai me causar essa máxima potência, aqui eu estou usando os 9 ohms para exemplo, eu posso calcular o valor dessa potência máxima através dessa equação. Tensão de Thevenin ao quadrado dividido por 4R de Thevenin. Mas aqui, ó, como é que você chegou nessa equação? Mesma coisa. Dá uma corridinha no segundo vídeo que vocês vão ver como é que eu fiz para chegar nessa equação. No nosso caso, a gente pode simplesmente aplicar aqui, né, o exemplo. E se pegar então aqui 22 ao quadrado dividido por 4 vezes 9, vai dar os 13,44 que nós tínhamos calculado aqui na tabela. Certo? Para que serve, né? O que eu faço com esse teorema de máxima potência? Onde que eu vou aplicar ele? Bom, um exemplo que eu posso dar para os senhores é uma usina fotovoltaica, né? Um painel fotovoltaico, um módulo fotovoltaico que seja. É muito comum eu representar o meu módulo fotovoltaico como seu equivalente de Norton, tá? Porque o módulo fotovoltaico ele vai ter esse comportamento de fonte de corrente. Então eu posso representar ele, né? É muito comum nós representarmos ele por um equivalente de Norton, tá? O equivalente de Norton eu posso transformar ele por equivalente de Thevenin, não tem problema nenhum. E eu gostaria de saber qual é a máxima potência que eu posso extrair desse gerador fotovoltaico, né? Desses módulos fotovoltaicos, para alimentar, por exemplo, algumas lâmpadas de corrente contínua, certo? Qual a quantidade de lâmpadas que eu posso colocar? Bom, se são lâmpadas incandescentes, eu consigo calcular a resistênciazinha do filamento dela. E aí eu posso colocar a quantidade máxima de lâmpadas que vai extrair desse painel, né, de tal forma que isso possa alimentar tranquilamente essa minha iluminação e tirando o máximo proveito desse painelzinho fotovoltaico, certo? Esse é um exemplo que vocês podem obter. Vocês vão encontrar outros aí durante a vida acadêmica de vocês, né? Quando estiver trabalhando lá com eletrônica analógica, amplificação de sinal e por aí vai. Telecomunicações, princípio de comunicações, vocês vão observar que vocês podem
trabalhar com essa maximização de potência em vários circuitinhos eletrônicos, ok? Por fim, né, vou deixar aqui um exemplo numérico para vocês. Nesse exemplo numérico, ele está aqui pedindo para vocês calcularem desse circuito que está aí abaixo, o equivalente Thevenin, uma corrente, quando esse resistor valer 8 ohms, quer saber também qual que seria o valor de resistor para isso aqui obter a máxima potência, e depois ele pede para vocês calcularem essa máxima potência, tá? Tentem fazer esse exercício, eu vou postar logo a resolução dele para vocês irem acompanhando. Tentem fazer por vocês mesmos, ver se vocês conseguem chegar no valor e depois dá uma conferida no videozinho. Surgindo dúvidas, me pergunta, né? Manda um recadinho aí que a gente vai conversando. Beleza? Aquele abraço, até mais, povo!